Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Vou pedir a você para ir comigo até o final. Devido à guerra, como consequência da guerra entre Rússia e Ucrânia, crise de abastecimento, inflação, eu estou falando dos grandes produtores de trigo no mundo, né? Rússia, Ucrânia, junto com alguns outros países, essa interrupção, né? Abastecimento de petróleo, de gás, commodities, pode gerar uma fome global. Esse vídeo aqui eu vou responder para você diante da fala do Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron está em campanha, né? Ali com seus opositores, pela sua reeleição à presidência da França. E acontece o seguinte, diante da sua campanha eleitoral e de um fato real, a curto prazo o mundo inteiro está sendo impactado pela inflação por causa da crise entre Rússia e Ucrânia. Bom, os preços sobem a curto prazo pela insegurança, pode ser objetivamente pela insegurança dos mercados. Por exemplo, as principais bolsas da China estão agora em baixa, comparada aos últimos 20 meses. Exatamente. As principais bolsas, índices da China, Xangai, etc., estão em baixa comparada aos últimos 20 meses, são baixas consideráveis. Né? Na Índia também do mesmo modo, há uma insegurança global. Então, diante desta insegurança, os preços tendem a ser ajustados. O que acontece é que nós estamos saindo de uma crise sanitária, uma crise de abastecimento, de cadeia de suprimento fundamentais, né? No mundo serem interrompidas por causa da crise sanitária, né? Então, saindo dessa crise sanitária, automaticamente teve muita inflação. Os governos tiveram que imprimir mais dinheiro, os países, né, com as suas casas respectivas, seus bancos, tiveram que imprimir dinheiro. Isso gera inflação a médio prazo, não tem jeito. Então, estamos vivendo as consequências das medidas, né, dos bloqueios, dos fechamentos, e as suas consequências, né, da crise sanitária 2021, estamos vendo em 2022, e agora já entrando outra bomba no mundo, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, as sanções ocidentais e automaticamente esta insegurança a curto prazo, imediatamente, já faz a subida dos preços, faz com que essa insegurança tenha mais inflação. E acontece também é que o ajuste do preço do petróleo foi sendo subsidiado, sendo segurado pelos governos por causa da crise sanitária. Então já tinha uma inflação por causa do governo imprimir dinheiro, auxiliar o cidadão, essa tal da renda básica mundial, todo mundo recebendo uma renda, um apoio, um subsídio governamental, né? A teoria da conspiração se cumpriu, né, gente? Um auxílio governamental e etc., só brincando com vocês. Então, a inflação que viria pelo ajuste do preço do petróleo segurou, né? Então, agora, com a Rússia e a Ucrânia, né, os Estados Unidos interrompendo a importação de petróleo por parte da Rússia, embora a Europa continue, porque 40% da energia da Europa vem da Rússia. Então, veja, a Alemanha tem um problemão, a França também do mesmo jeito. Né? Os grandes países da Europa, se a Rússia fechar a torneira do gás, os gasodutos, e o envio de petróleo, acabou, a Europa entra numa pobreza significativa. Então, Macron, diante desses fatos, né, essa inflação que já vem se acumulando, após CVD, e agora a crise de abastecimento, pra você ter noção, a Rússia é exportadora, é fornecedora global de minérios críticos. Minério, por exemplo, paládio, é indispensável para usina, para indústria, para aço inoxidável, vem da Rússia. Não só isso, estamos falando de fertilizantes, tá? Commodities em geral. Estamos falando também de cereais, estamos falando de gás e de petróleo, além de outros minérios. Ouro, por exemplo. A Rússia é um dos grandes exportadores de ouro do mundo. Exatamente. Está entre os 5, né? Entre os 5 primeiros ali exportadores de ouro, né? Do mundo. Então, veja, o minério do mundo inteiro tende a ser impactado diretamente. E olha que isso vai acontecer, vou colocar a matéria para você que falando dessa fome global, então. Olha o que vai acontecer agora. Um especialista da Índia falou algo que eu comentei com vocês há um tempo atrás, analisando em uma possível grande guerra mundial, terceira guerra mundial, como que seria o alinhamento dos países, como que eles estariam posicionados, né? Pró-Rússia, pró-OTAN, como é que seria isso? Eu montei um eixo para você que chamei de eixo do mal, etc. Só uma brincadeira, mas mostrando o eixo. Porque não tem mocinho bandido nessa história, não. Não sei quem é pior nessa história, tá, pessoal? Mas enfim, mostrando o eixo ali para você,
Eu falei que Rússia, China, Paquistão, Venezuela, Irã, né, Arábia Saudita estariam muito próximos nesse jogo aqui. Mas tirando o aspecto ideológico e militar, um especialista indiano ele falou o seguinte: 2 blocos econômicos vão ser formados no mundo. Isso tem a ver com a fala do presidente Putin, né, do presidente dos Estados Unidos, né, o Joe Biden, dizendo que o mundo vai experimentar aí uma nova ordem, e eles querem liderar essa nova ordem. Então veja, olha que interessante, ao mesmo tempo é mais ou menos o que nós falamos, e um especialista indiano ratificou, confirmou para a gente. Tem aí dois blocos, né, de novo mundo polarizado, não por questão ideológica militar, mas por uma necessidade econômica a médio ou longo prazo, porque às medidas que as sanções forem se amplificando e a Rússia for se recuperando, a Europa continua importando gás e petróleo, não tem outro meio agora, continua importando gás e petróleo. A Rússia acabou de falar, só para vocês saberem, a Rússia acabou de falar que as empresas que compram gás e petróleo da Rússia, os países precisam pagar em rublo, precisam pagar na moeda da Rússia. Olha só que interessante a jogada do Putin. Olha aqui, vou colocar para você uma informação importante e eu volto à questão da fome. Olha aqui. Veja essa declaração do Antony Blinken, essa declaração é de hoje, enquanto o presidente dos Estados Unidos está em Bruxelas, ele está na Europa, para discutir aí uma solução para o leste europeu, né? A liderança da Polônia, por exemplo, defendendo o envio de forças de paz da OTAN para a Ucrânia. E aí, automaticamente, o Lavrov, que é o secretário importante do Putin, da Rússia, dizendo: se a OTAN enviar forças de paz da Polônia, Lituânia, seja de lá onde for, para a Ucrânia, significa um combate direto entre Rússia e OTAN. Então, automaticamente começa a Terceira Guerra Mundial. O Antony Blinken deu uma declaração agora diante da fala do presidente dos Estados Unidos. Entendam, gente? Eles querem empurrar o mundo para essa distopia, para essa guerra global. E olha a fala do Antony Blinken, está aí no The Epoch Times para você. Ó, The Epoch Times. Olha a fala do secretário de Estado dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos declara oficialmente que a Rússia cometeu crimes de guerra. Isso é interessante porque, à medida que os dias vão passando, os Estados Unidos vão mudando o tom, né? Primeiro, o presidente dos Estados Unidos chamou o Putin de um criminoso. Lembra disso? Um criminoso. Lembra? Ok. É aqui, automaticamente, você vê essa declaração agora, a declaração oficial, que a Rússia cometeu crimes de guerra. Portanto, se ela cometeu crimes de guerra, estamos falando então que precisa ter um tribunal. O Tribunal de Haia precisa entrar em ação para a Rússia ser julgada e condenada. Então, as penalizações são muito grandes, né? Lembre da Alemanha, no final da Primeira Grande Guerra Mundial, a Alemanha, a Turquia, né, ruído do Império Turco-Otomano, etc. O pesar, né, os danos da guerra, as compensações da guerra, e aí, como consequência, a Segunda Grande Guerra Mundial, a Rússia pode ser penalizada. Já está sendo penalizada agora em um tribunal internacional. Bom, olha aqui, enquanto isso, as forças da OTAN continuam enviando aí um lote novo de armamento para a Ucrânia. Isso através da Polônia, tá? Suécia e Alemanha acabaram de enviar e chegou através da Polônia. Olha aqui o que eu falei para você sobre o especialista indiano citando a questão... Bom, olha o que eu disse para você sobre o especialista indiano, citando aí a questão de 2 blocos do mundo. Rússia, Índia, Irã e alguns outros países, Venezuela e etc. E do outro lado, nós temos França, nós temos Alemanha, nós temos os países que compõem a OTAN, Reino Unido, Canadá e etc. Austrália, a Índia meio que em cima do muro, mas temos aqui um mundo de novo dividido, mas por questão econômica. Sempre a questão econômica está aí no background, no pano de fundo, né? Mas aqui ficaria muito claro, porque a economia russa tende a se recuperar, mas a Rússia agora é totalmente anti-Ocidente, está claro isso, né? Está claro isso, mas vamos ver como a própria Europa vai lidar com a questão da importação do gás russo. Essa é a matéria que eu estou destacando para você. Eles começam aqui com o Tucker Carlson, dizendo que, olha, a Rússia não vai ser tão impactada assim por causa dos bloqueios. Os bloqueios que o Biden está fazendo só vai prejudicar os norte-americanos, né? Só vão prejudicar os norte-americanos. Palavras do Tucker Carlson que a Sputnik, que é esse portal aqui que eu estou lendo para vocês, que é pró-Rússia, que é mantido pelo governo russo, está destacando para a gente. Então, aqui o especialista indiano, ele está destacando aqui,
Um grande impacto de longo prazo dessas sanções poderia ser a criação de 2 blocos, como durante a Guerra Fria. No entanto, a diferença seria que esses blocos estarão em linhas financeiras, não ideológicas. Tá vendo? Não ideológicas, como durante a Guerra Fria. Bom, de um lado estaria em atuação aqui Rússia, China e talvez Irã, talvez não com clareza, e outros formarão seu próprio bloco financeiro, enquanto as nações ocidentais lideradas pelos Estados Unidos farão parte de outro bloco comercial. Então tá aí esse destaque. Agora, voltando ao objeto central aqui do nosso bate-papo, bom, é esse aqui, ó. Olha só. Deixa eu voltar. Olha aqui. Primeiro eu coloco aqui o Gateway Pundit, né? Não sei pronunciar exatamente, Gateway Pundit. Tá aí, a fonte da matéria tá aí. Bom, quem é essa daqui? Essa aqui é a porta-voz oficial da Casa Branca, a Psaki, né? A confusa Psaki. Eu acho que pior do que a confusão da Psaki é a confusão da indicada do presidente dos Estados Unidos ao cargo de ministra da Suprema Corte, né? Juíza da Suprema Corte. Como é que é o nome dela? Vou lembrar para vocês, tá? Essa daqui, o nome dela é Ketanji Brown Jackson. O Joe Biden, os democratas que amam os estereótipos, que amam as rotulações, né? A teoria racial crítica marxista, falando, olha, é uma indicação do presidente dos Estados Unidos ao cargo da Suprema Corte, a juíza da Suprema Corte, é uma mulher e negra. Veja, esse politicamente correto, esse mimimi é quando a gente pede, vem logo, meteoro. Ou melhor, vem logo, Jesus, que esse mundo tá uma porcaria, chato demais. E foi anunciado na CNN, na Globo News, estão falando, uau, isso é demais, uma mulher e negra na Suprema Corte. Ela tem que ser uma ótima juíza, não importa se ela é branca, se ela é preta, se é amarela, se é asiático, que os Estados Unidos é uma coxa de retalho étnica, né? Não importa se é mulher, se é homem, não importa, o critério é que seja um ótimo juiz, ter uma carreira ilibada, que seja uma pessoa que não seja envolvida em escândalos, mas eles pegam justamente essas bandeiras só para rivalizar ainda mais, não resolve problema algum, tá bom? E aqui, olha só que interessante, caiu de paraquedas. Eu ia gravar só um vídeo, eu acabei entrando nesse negócio, espero que o algoritmo não prejudique a gente. Mas a Brown, que é essa candidata, está passando pela sabatina, né, sendo entrevistada. E perguntaram para ela se ela poderia definir o que é uma mulher. Sabe o que ela disse? Presta atenção, uma juíza que está sendo candidata a uma vaga na Suprema Corte, mais alto cargo judicial dos Estados Unidos da América. E olha que lá os estados têm suas cortes e são independentes, são cargos importantes. Mas a Suprema Corte não é essa bagunça igual é aqui no Brasil, não. Tá? Eles têm seus posicionamentos ideológicos, são indicados pelos presidentes. O rito é semelhante aqui no Brasil. Mas não tem toda essa canalice política como tem aqui, que fica interferindo o tempo inteiro no poder executivo. Mas é o seguinte, mais alto cargo judicial dos Estados Unidos. E pergunta para ela o seguinte, primeiro, você consegue definir o que é uma mulher? Ela fala assim, não sei. Eu não sei dizer, isso é muito complexo, eu não sou bióloga. Tá na cara, hein? O que vem por aí? Agora, outra coisa que é muito mais sério do que isso, é que ela relativizou, perguntaram sobre os crimes relacionados, as sentenças relacionadas aos crimes de Pedro, aos crimes sobre os pequenos relacionados a essa área, sabe? E ela conseguiu relativizar. Ela falou que dialogar sobre isso, sobre se as sentenças são muito pesadas sobre crimes de Pedro, crimes sobre os pequenos, ela não soube dizer se eram muito pesadas ou não, isso é muito complexo. E uma outra entrevista na CNN de um especialista jurídico que foi pego em um ato de... O cara estava o cara ao vivo foi pego isso, numa audiência, ficou fora, afastado e voltou na CNN, claro, na CNN, né? Dando uma entrevista defendendo agora a Brown. E ele dizendo assim, as penas para crimes desse tipo, Pedro, são muito pesadas nos Estados Unidos. E aí, essa candidata à Suprema Corte dos Estados Unidos não soube responder se realmente as penas eram duras demais, se as definições sobre estes crimes eram pesadas demais, ou deveria ser repensado. Gente, peraí, meu pai do céu, veja, o pior que nós temos hoje para a humanidade é essa gente, essa esquerda,
Essa esquerda representa o que há de mais perigoso para o mundo e os valores cristãos. Quanto mais os valores cristãos e tradicionais são varridos e confrontados, mais a sociedade regride. Essa é uma realidade, tá, meus amigos? Mas voltando para cá, desculpe, eu tive que falar isso aí da PSAC, porque mais confusa do que a PSAC, que todo mundo já sabe que é confusa mesmo, a porta-voz da Casa Branca, que você está vendo aí na tela, é a Brown, que é a candidata à vaga da Suprema Corte. Mas olha aqui, pegando a fala da PSAC, falando sobre uma crise de abastecimento, olha aqui, PSAC adverte: o mundo sofrerá escassez de alimentos devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, coisa que eu tenho falado para vocês já há um tempo. É tudo muito bíblico que nós estamos vivendo, sem nenhum sensacionalismo, né, pessoal? Mais uma vez, olha aqui, Emmanuel Macron adverte que a guerra na Ucrânia desestabilizará profundamente suprimento de alimentos na Europa e na África. A África já está sendo penalizada. Países da África dependem dos grãos que são produzidos na Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia, nós estamos falando de um percentual gigantesco de produção de grãos. Essencial, gente, para uma região carente do mundo. Tá? A África, por exemplo, aí grande parte do mundo recebe os grãos que vêm da Rússia e que vêm da Ucrânia. E agora está parado. Esse é o meu segundo vídeo especificamente sobre esse tema aqui no canal, correlacionando com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então veja, por causa da crise pós-CVD, a inflação, então sobe o preço, diminui o poder de compra, né? Temos países se recuperando e o Brasil, entre as maiores economias, entre as 7 grandes economias, o Brasil é o segundo país que se saiu melhor da crise do CVD, da crise sanitária. Então o Brasil, apesar de todos os pontos críticos da politicagem, da roubalheira sistêmica que nós estamos nos livrando graças ao nosso bom e eterno Criador, e toda a pressão política, o boicote da Suprema Corte do Brasil, o ativismo judicial no Brasil, ativismo político dentro da Suprema Corte do Brasil, muitos impedimentos, né, vários problemas durante esses quase 4 anos de governo, o Brasil conseguiu sair muito bem da crise, gerando emprego, crescendo, ficou em segundo lugar como melhor país entre os 7 maiores economias, né, do mundo, segundo lugar. Isso deveria estar nas mídias, mas não está nas mídias do Brasil. Mas é uma realidade, a crise da Rússia e Ucrânia vai provocar uma crise muito grande. E aqui o presidente da França, o Emmanuel Macron, ele está se antecipando, fazendo campanha política também, e já vendo que tem crise de abastecimento na Rússia, na Turquia também tem crise de abastecimento de alguns itens, tá? Ainda não é generalizado. E o Brasil não está perto de ter uma crise de alimentos, tá, pessoal? Já vou te antecipando. Você deve estar perguntando: Rafael, o Brasil pode passar por essa fome, crise de abastecimento de alimentos, estocar alimento agora aqui no Brasil? O Brasil não vai passar por isso agora, a curto ou médio prazo, tá bom? O Brasil é produtor, o Brasil produz alimento, o Brasil alimenta o mundo. O Brasil alimenta o mundo. Isso é verdade, tá? Então nós não corremos esse risco agora. O risco que nós corremos, é claro, as famílias que não têm acesso, as famílias mais pobres vão precisar ainda de mais subsídio, vão depender ainda mais do agente público, dos governadores, dos auxílios, né? Todos os auxílios de subsistência. Por quê? A inflação sobe, o alimento sobe, o acesso à comida, à cesta básica fica mais difícil. Agora imagine na Europa, que a Europa já vem com dificuldades já há um tempo, ok? Nesse processo de desindustrialização, a Europa está passando por alguns problemas, tá? E agora eles estão vendo que essa crise está sendo sentida diretamente nas prateleiras dos supermercados, no abastecimento, e eles vão ver, se a crise se agravar, eles vão ver ainda uma fome no continente e em vários lugares do mundo, principalmente na África e parte da Ásia também. Mas olha aqui, essa matéria vem junto com essa que eu não poderia deixar de destacar para vocês. O que o Macron está fazendo? Então, como parte de sua campanha, alertando que o mundo tende a passar por uma fome, assim como a porta-voz da Casa Branca, o Emmanuel Macron. E essa fala é uma reverberação da ONU em 2020. O David Beasley, que é o chefe do Programa de da Alimentação das Nações Unidas, disse em 2020 que o mundo passaria por uma fome apocalíptica. Ah, meu Deus do céu. E agora, será que nós estamos diante disso? Eu não sei. A Bíblia diz o seguinte. Então aqui, só para concluir. Macron considera vale alimentação para famílias de média e baixa renda à medida que os preços aumentam devido à guerra.
Meus amigos, nós estamos diante daqueles ciclos intermináveis do medo e do caos. Você não é capturado por esses ciclos intermináveis do medo e do caos. Tampouco eu gravo esse tipo de conteúdo, essas atualizações da guerra, informações de geopolítica para você, para que você fique ansioso com medo. Não, não. É para que você entenda que o Senhor Jesus disse que haveriam fomes. Então é fome física mesmo, orgânica, e uma fome da verdade. E Ele é a verdade. O mundo tem se distanciado da verdade. Então, nós estamos vendo o espírito do anticristo passear mesmo no mundo, regendo a cabeça dessas marionetes, né? Dessa elite mundial que faz o mundo entrar nessas distopias. Eu não sei quem é a pior aí, gente. A OTAN, não sei se quem é pior, a OTAN ou se os interesses, né, do próprio Putin, ou todo o esquemão ali das marionetes na Ucrânia, mas eu sei de uma coisa com muita clareza. Por mais que venha essa crise de abastecimento e gere fome em vários lugares do mundo, tudo foi declarado que no fim dos tempos iria acontecer, e eu sempre resgato essa informação para você nunca deixar de olhar para as escrituras e sempre ter uma perspectiva bíblica sobre os eventos que estão acontecendo no mundo. Muito obrigado pela sua audiência, estendi mais um pouquinho o bate-papo, mas é porque eu coloquei muitas informações. Obrigado, se foi relevante, se inscreva, conto com o seu apoio. Você pode se tornar membro aqui no canal, ter conteúdo exclusivo, e você também pode fazer algo agora para me ajudar compartilhando esse conteúdo. Obrigado. Que o Eterno te abençoe. Ficou a minha imagem pequenininha aí, mas eu volto para cá para despedir de você. Muito obrigado. Um grande abraço. Compartilhe esse conteúdo. Tchau, tchau.